Fala galera, beleza? Professor Rafael na área novamente para a gente falar agora sobre Lei da Gravitação Universal, uma aulinha que não deve ser nada complicado para ti, bem tranquilinho mesmo, tá? Antes de começar, eu queria te convidar para tu te inscrever aqui no Pura Física. Esse é o grande reconhecimento que tu pode dar para o canal, para todo o trabalho que a gente tem aqui para te entregar um conteúdo de qualidade. E se tu quiser aprofundar os teus estudos de física comigo, eu te convido para conhecer a plataforma do Pura Física. Lá tem conteúdo exclusivo, tem cronograma de estudo, tem uma porrada de questões resolvidas em vídeo, listas de exercícios, apostila. É só clicar no link que está na descrição aí embaixo e tu conhece a plataforma super completa de preparação em física para o Enem, para os vestibulares. Pessoal, vamos falar sobre Lei da Gravitação Universal, que é a equação lá que o Newton deduziu que vai dar a força de atração gravitacional entre dois corpos, entre quaisquer dois corpos. O contexto histórico é o seguinte: a gente já viu que na aula de leis de Kepler que o Kepler disse que os planetas giravam ao redor do Sol em órbitas elípticas, e o Newton começou a pensar sobre por que os motivos dos planetas manterem uma órbita elíptica em torno do Sol, e ele concluiu que deveria existir alguma força entre o Sol e os planetas que obrigassem os planetas a orbitar o Sol. E ele, na verdade, foi além nessa conclusão e ele concluiu que essa força de atração gravitacional não se limita somente aos planetas e o Sol. Ele percebeu que a mesma força era responsável por exemplo, manter a Lua girando ao redor da Terra, e aquele famoso insight que ele teria tido quando viu uma maçã cair da árvore, ou a maçã teria caído na cabeça dele, e ele teria se dado conta que também seria essa mesma força que a Terra exerce na maçã que fez a maçã cair. Então ele chamou essa força de gravidade e disse que ela era o resultado da interação entre quaisquer dois corpos. E para calcular essa força dependia somente da massa desses corpos e da distância entre eles. Se eu souber a minha massa, souber, por exemplo, a tua massa aí na tua cidade, e souber a distância entre nós dois, a distância entre Porto Alegre e tu aí assistindo a videoaula na tua cidade, basta eu saber as nossas massas, basta eu saber a distância entre nós, eu consigo calcular a força de atração gravitacional entre nós. Sim, ela existe uma força, ela é absurdamente pequena no nosso caso, porque as nossas massas são muito pequenas, a nossa distância é muito grande, mas não é uma força zero, ela realmente existe. Então, para aprender a calcular, para mostrar para vocês essa forma da gravitação universal, eu trouxe um exemplo, já que ela se aplica a quaisquer dois corpos, eu trouxe aqui o sistema Terra-Lua. Eu estou dizendo que a Terra tem uma massa m1, eu estou dizendo que a Lua tem uma massa m2 e estão separados por uma distância d. É importante notar que essa distância d é sempre medida a partir do centro do planeta, tá? A partir do centro de massa do planeta e não da superfície externa. Tá? Por isso que eu marquei a distância indo até o centro do planeta, até o centro da Lua. Vai existir uma força de atração gravitacional entre eles, como qualquer força tem que obedecer à ação e reação, né? A Terra vai exercer uma força na Lua, uma força F, a Lua vai exercer também na Terra uma força F. Essa força é a força da gravidade. E para calcular ela, a gente usa a expressão que o Newton deduziu. A força da gravidade, nesse caso, vai ser G, atenção, G maiúsculo, eu já vou falar mais sobre esse G, tá? Que é uma constante, a constante da gravitação universal, tá? A massa do corpo 1, aqui no caso é a Terra, vezes a massa do corpo 2, no caso do exemplo é a Lua, dividido pela distância entre eles elevado ao quadrado. Tá bom? Bom, alguns detalhes aí sobre essas grandezas envolvidas nesta equação. Primeira coisa, tá? Primeira coisa, a gente tem que usar a massa em quilogramas, tá? As massas em quilogramas. A distância entre os planetas, ou entre os corpos, enfim, a gente tem que usar em metros. Com isso, a força vai sair em newtons, tudo unidade do sistema internacional. Esse G, pessoas, esse G, não confundam com o Gzinho da aceleração da gravidade. Esse G é a constante universal da gravitação, ela vale 6,67 vezes 10 na menos 11
Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Essa é a unidade da constante. Tá? Não é o G da aceleração da gravidade. O G da aceleração da gravidade, cada planeta tem o seu. O aqui da Terra é 9,8, da Lua é 1,6, de Júpiter é 27. É a aceleração da gravidade. Esse G vale para o universo inteiro. Tá? Tu vai usar sempre assim, não confundam, beleza? Bom, dessa equação eu estou deduzindo aí eu posso deduzir algumas relações importantes. Primeiro, que são as proporções, é sempre importante saber as proporções. A gente está vendo aí que essa força de atração gravitacional que um corpo exerce no outro, primeiro, ela obedece à ação e reação, né? Então elas são iguais. No exemplo aqui, a força que a Terra faz na Lua é igual à força que a Lua faz na Terra, né? São iguais por causa da ação e reação. Ah, mas a massa da Terra é maior do que a massa da Lua. Não importa. Tu calcula a força e ela vale para os dois corpos. A mesma força que um corpo faz, ele também sofre, isso é ação e reação, né? Mas em relação às proporções, analisando bem a equação, a fórmula da gravitação universal, vamos concluir o seguinte, ó, que essa força, como concluiu o Newton, ela é diretamente proporcional ao produto entre as massas, ou seja, quanto mais matéria tiverem os corpos envolvidos, mais força vai ter entre eles. Então, uma coisa muito comum em questões vai ser o seguinte, ó, vamos supor que tu tenha lá um exemplo, uma questão em que tu tem um corpo de massa M1 multiplicando aí a massa M2 e a questão fala que nesse caso existe uma distância entre eles, a força vale F. Aí a questão propõe o seguinte, suponha que a massa M1 dobre, a massa M2 permaneça a mesma. A distância a gente não vai mexer aqui por enquanto nesse exemplo. Mantém-se a mesma distância. O que acontece com a força? Como o produto das massas, como o produto M1 por M2 dobrou, porque eu dobrei uma das massas, vai dobrar a força entre eles. Tá? Agora, a questão fala o seguinte, ó, o exemplo fala o seguinte, dobrei a massa M1 e tripliquei a massa M2. O que aconteceu com o produto das massas? O produto entre as massas em relação ao original aumentou 6 vezes, né? Porque agora é 2 vezes 3. Isso vai dar um produto 6 vezes maior, logo a força vai ser 6 vezes maior, a força vai ser 6F. E a gente está vendo que é um comportamento bem linear. Se eu fosse construir um gráfico da relação entre a força gravitacional e o produto entre as massas, força gravitacional no eixo vertical, produto entre as massas no eixo horizontal, eu veria que isso daria uma reta. Quando um dobra, o outro dobra, um triplica, o outro triplica, um aumenta 6 vezes, o outro aumenta 6 vezes, tá? E uma outra relação que é importante tirar da equação, que é muito cobrada em questão, é a relação com a distância. E aí a gente está vendo o seguinte, ó, que a força lá pela equação, ó, olhando para a equação, eu estou vendo que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Olha o que isso significa, olha a consequência disso. Tá? Vamos supor que a questão dê um exemplo, que os corpos têm massa M1, M2 e a distância entre eles, quando a distância entre eles é D, a questão fala que a força é F. Agora, nesse exemplo aqui, eu não vou mexer no valor das massas, eu vou mexer só no valor da distância. Então, quando a distância é D, é F, a força é F. Se dobrar a distância, o que tem que acontecer com a força? Aumentar ou diminuir? Pessoal, se a razão é inversa, se a proporção é inversa, se eu dobrar a distância, eu diminuo a força gravitacional. Isso é bem lógico, né? Quanto mais longe a gente vai do planeta, quanto mais afastado da Terra, menor é a força gravitacional que ela exerce, né? Então, se eu dobrar a distância, a força vai diminuir. E vai diminuir quantas vezes? Olha para o quadrado ali. Então, vai diminuir 2 ao quadrado, vai diminuir 4 vezes. Se eu triplicar a distância, a força vai diminuir 3 ao quadrado, a força vai diminuir 9 vezes. O contrário acontece se eu aproximar, né? Se eu diminuir a distância 3 vezes, a força aumenta 9 vezes. Se eu aumentar a distância 3 vezes, a força diminui 9 vezes. E se eu for querer construir o gráfico aqui da força gravitacional em relação à distância, como a relação é quadrática e inversa,
eu vou ver uma parábola, tá, com a concavidade voltada para cima. Conforme a distância aumenta, a força aqui, ó, vai diminuindo, só que com a relação quadrática entre elas. Galera, essa foi a nossa aula sobre lei da gravitação universal. Se ficou alguma dúvida, posta aí nos comentários que a comunidade aqui que assiste o Pura Física com certeza vai te ajudar. Recomendo, se tu quiser assistir aí a próxima aula, saber exatamente qual é a próxima aula que tu tem que assistir, qual aula tu deveria ter assistido antes, que tu acompanhe esse conteúdo pela nossa playlist, o link está aparecendo aí na tela. A gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa, falou!